início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, graças a Deus. Eu desejo que Deus abençoe hoje a nossa vida, que o Senhor mesmo nos dirija, nos guarde, nos oriente, nos conforte com a sua palavra. Nós sabemos que esse ano foi um ano atípico. Final do ano passado nós tivemos o início dessa doença até então desconhecida lá na China, começou lá em Wuhan, e 30 de janeiro praticamente a OMS declara estado de pandemia, e a partir de então os números vêm aumentando. Só no Brasil, com a Covid-19, já morreram 37 mil pessoas, e é mais ou menos no mundo todo uma quantidade muito grande. Eu acho que quase que metade do globo, das pessoas que compõem a Terra, foram infectadas. Então é uma doença que veio de uma forma muito intensa na vida do planeta todo, do mundo como um todo. E aí a vida cristã também não é tão diferente. Algumas Covids, elas aparecem na nossa vida,
E muitas vezes nós simplesmente não sabemos reagir a ela. Hoje, na Covid-19, muitas pessoas estão de quarentena, tiveram que se recolher, o mundo todo teve que ir para dentro de casa para se recolher, para tentar não ser infectado ou não morrer da doença. Então tudo isso causa um grande medo, um grande pavor, um grande cuidado. Certo que tem alguns procedimentos que se fazem, né? Mas se obedecermos esses procedimentos, possivelmente nada vai acontecer conosco. Mas o que se sabe é que muita gente dentro dessa pandemia veio a óbito, veio a passar por muitas dificuldades, que não vieram a óbito e adquiriram a doença. Bem, minha proposta de hoje é falar sobre as Covid da vida. Não é a Covid-19, até porque eu não sou especialista, mas eu gostaria de falar das Covid da vida, que em cada tempo tem um tipo de abalo, tem um tipo de acontecimento que vem na vida das pessoas, algumas individualmente, outras de forma coletiva, mas elas acabam chegando. E eu vou balizar a minha mensagem de hoje em dois servos de Deus que chegaram dois tipos de Covid na vida deles, de Jó e de Davi, e na caminhada dessas Covids, as soluções que eles deram, o que eles fizeram, a quem buscaram, o que aconteceu. E eu gostaria de pegar o exemplo da vida dessas duas pessoas, desses dois irmãos, e a partir daí nós aplicarmos a nossa vida. Legal? Eu gostaria de ler o texto base, na verdade é só para nos dar uma orientação, mas especificamente eu vou trabalhar em dois textos paralelos, que é justamente as histórias desses dois irmãos que nos ensinam bastante. Mas o nosso texto base, o texto que nos dá uma ideia dessa mensagem de forma completa, é em Jó. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 19 e o versículo 25. O que nós vamos fazer? Eu gostaria que você deixasse marcada a sua Bíblia em Jó no capítulo 1 e em 1 Samuel capítulo 30. Deixe marcada aí que nós vamos trabalhar nesses dois textos. Espero não cansar os irmãos e que a gente consiga desenvolver a nossa proposta dentro dessa linha. Mas como eu falei, o texto central é esse de Jó 19, 25. Vamos ler? Diz o texto assim, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque todos os dias, Deus, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos dirigido, Deus. Muito obrigado, porque diante de todos esses acontecimentos, o mundo todo vê que o Senhor continua no trono, que o Senhor continua soberano, Pai. E eu te peço pela mensagem de hoje, Deus, que não seja o conhecimento humano, que não seja a fala egoísta, centralizadora de um homem pecador, Deus, mas que seja a tua palavra, que o teu Espírito, Deus, conduza essa mensagem, que a tua boa mão, Deus, venha sobre cada um de nós e que possamos aprender, Deus, o que tu queres para nós, que possamos aprender a depender mais de ti, que possamos aprender, Pai, através da tua palavra, balizar a nossa conduta, nos nortear, Deus, a servir como bússola a nossa conduta diante de ti. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos reservou para a honra e glória do teu nome, Deus. Eu te peço, Pai, que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, como eu falei, nós vamos caminhar, a nossa proposta é caminhar na vida de dois homens. E eu gostaria que agora sim você abrisse na sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. E eu gostaria de ler um pouco de uma história, um acontecimento que houve
na vida do servo de Deus chamado Davi. Primeiro Samuel, capítulo 30. Eu vou ler inicialmente do versículo 1 até o 6. Fala sobre Ziclag, saqueada pelos amalequitas. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aqui tem o início da história de um homem que nós conhecemos, de Davi. Davi é um homem que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Com a vida de Davi nós aprendemos muita coisa. E eu acho que o acontecimento mais relevante na história de Davi é que ele tem uma intimidade com Deus, ele tem uma comunhão com Deus que acaba sendo até assustadora. Davi, ele consegue se quebrantar muito diante de Deus, diante dos fatos que acontecem na vida dele. E Davi, a Bíblia diz que quando ele ainda jovem, possivelmente ele fez muito dos salmos. Nesse período agora que nós estamos estudando os salmos em casa, nós podemos ver que a maioria, pelo menos os iniciais, são de Davi. E Davi compôs esses salmos em momentos, a maior parte dele, em momentos de dificuldade que ele passou na vida. E alguns de alegria, outros conversando com ele mesmo, né? Porque estás abatido a minha alma. E aí ele sempre está expressando, a forma dele expressar a vida dele, a vida que ele tem com Deus é através das suas escritas. Então, diante disso, inspirado pelo Espírito Santo, nós vimos muitos acontecimentos. E aqui nós temos um acontecimento que eu chamo de o Covid que bateu na porta de Davi. Foi no período em que ele fugia de Saul. Saul queria persegui-lo, estava perseguindo, queria matá-lo. E ele, para se refugiar, não tinha mais nenhum lugar para ele ir, ele teve de ir para os filisteus. E lá, junto com Aquis, rei dos filisteus, ele acabou em algumas batalhas que Aquis ele tinha com outros povos. Davi participava dessas batalhas, ele se destacava junto com os homens que estavam com ele. E acabou que Aquis ele colocou Davi na mente dele, no coração, como um homem de confiança. E de repente, o povo de Deus, Israel, estava iniciando e iria iniciar uma batalha contra os filisteus. E Davi estava entre os filisteus. E aí, um exército de frente para o outro, eu imagino, e de repente os príncipes dos filisteus olharam para Davi e disse: o que esse homem faz aqui? E Aquis disse: não, ele é um homem de confiança, lutou algumas batalhas minhas, saiu bem sucedido, trouxe muito despojo. Ele é uma pessoa que eu confio de olhos fechados. Mas os príncipes em reunião disseram: não, nós não vamos com ele. E Aquis foi lá com Davi: Davi, os príncipes não querem que você nos acompanhe nessa batalha, porque eles disseram que seria a única forma de você se reconciliar com Saul, e volte para casa. Davi voltou, e depois de 3 dias ele chegou na cidade onde as pessoas que estavam com ele, que chamadas Ziclag, estavam alojadas.
Nós sabemos que o Davi, nesse período, ele tinha um exército de 600 homens. Quando Davi fugiu a primeira vez de Saul, ele foi para um lugar chamado, para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Lá nessa caverna foram acompanhar Davi. O texto bíblico diz que eram homens endividados, amargurados, tristes, desamparados, homens sem expectativa de nada. E lá se juntou com ele 400 homens, e depois, nessas idas e vindas deles, se juntaram outros, ao ponto de terem 600 homens ali, sob o comando de Davi. E ao chegarem naquela cidade, os amalequitas, que são inimigos de longa data do povo de Deus, desde aquela época eles apareceram na saída do Egito, quando Moisés, juntamente com o povo de Israel, saíram do Egito. Os amalequitas atacaram no momento mais frágil da nação de Israel. E Moisés foi para o monte, vocês conhecem essa história, esteve lá enquanto Josué embaixo, junto com outros do povo, e aí lutaram e conseguiram vencer os amalequitas. E aí novamente os amalequitas aparecem, novamente eles entram em cena para lutar contra o povo, ali aquele exército, aquele pequeno exército que Davi comandava. E aí aqueles homens chegaram, e quando eles chegaram na cidade, eles viram que aquela cidade, ela tinha sido invadida pelos amalequitas. As crianças, as mulheres e possivelmente os homens de mais idade que não conseguiam ir à batalha, foram levados cativos. De repente eles não estavam na cidade. E na verdade eles nem sabiam que eles tinham sido levados cativos, sabiam que eles não estavam na cidade. A cidade toda queimada, os muros queimados, tudo destruído. E a única reação de Davi diante do Covid da vida dele, da vida dos homens que estavam com ele, o texto bíblico diz que eles choraram. Mas eles choraram tanto, ao ponto de não terem mais força para chorar. E esse Covid chegou, esse tipo de Covid chegou na vida de Davi de uma forma repentina. De repente ele ia para uma batalha, a vida naquele local em Ziclag estava muito bem, eles saíram dali, tudo tranquilo, e de repente, inesperadamente, chega uma notícia ruim, uma tragédia que aconteceu. Eu denomino como Covid da vida, são situações da nossa vida que vêm recheada de dificuldade, de problemas, de algo inesperado que chega de uma forma muito difícil, como por exemplo um desemprego, uma falência, uma dificuldade conjugal, uma separação, uma doença, a morte de alguém muito querido, a falta de proteção, a vontade até mesmo de algumas pessoas, vontade de morrer, coisas assim muito doídas que fazem parte, que as pessoas estão vivendo. Então Covid, no sentido que eu estou colocando aqui, pode ser qualquer coisa que traga muita dor às pessoas, e o Covid de Davi chegou. E eu queria apresentar o nosso segundo personagem, o Jó. Abra sua Bíblia em Jó no capítulo 1, vamos ler do 13 até o 17. Jó, capítulo 1, versículos de 13, creio que é o 17. Vamos lá? Como eu disse, fiquei com ela aberta aqui, eu vou fazer minhas amarrações aqui para poder eu conseguir ser rápido. Jó capítulo 13, capítulo 1, de 13 a 19. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. A ideia aqui é trazer um Covid que aconteceu na vida de Jó e mostrar como é que foi. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus
em 3 bandos, deram sobre camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que tragédia! Nós conhecemos a história de Jó, mas quando paramos para pensar, um homem que a Bíblia diz que o próprio Deus, quando ele falou para Satanás, 2 vezes Deus falou: conhece o meu servo Jó, já viste ele, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Já pensou se Deus desse um testemunho desse de você, de mim? Você já viu Everton, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Que coisa boa, né? Então, tanto Davi, que era um homem que eu falei segundo o coração de Deus, que teve seus altos momentos de comunhão com Deus, mais de comunhão, mais de confiança, mais de dependência do que os pecados da vida dele, que às vezes chamam mais atenção, mostra um homem que confiava em Deus, caminhava com Deus e temia Deus. Mostra um segundo homem que caminhava com Deus, temia Deus e servia a Deus. 2 homens distintos, em ocasiões distintas, tiveram uma dificuldade repentina, algo que de repente chegou e assolou a vida deles. Então, muitas vezes nós pensamos: poxa, mas eu estou servindo a Deus, poxa, as coisas estão... agora que eu estou lendo minha Bíblia todo dia, que eu estou indo para a igreja, que eu estou orando mais, que eu estou buscando mais, que agora Deus está trabalhando na minha vida, agora eu tenho mais tempo para louvar ao Senhor, eu tenho um entendimento bíblico de que eu sou um pecador, de que o Senhor Deus é o Deus da minha vida, agora que a minha fé aumentou, agora que eu estou bem, e de repente pode chegar algo desastroso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso faz parte da vida. Na nossa vida tem muitos altos e baixos, tem muitas caminhadas, tem muitas situações em que acontecem momentos difíceis. Hoje o mundo todo está passando por momentos difíceis. Pessoas perderam entes queridos, pessoas amáveis, pessoas amadas, pessoas que a gente vai sentir falta. Mas infelizmente eles se foram. Outros não se foram, mas ficaram adoentados e passaram por momentos horríveis, momentos terríveis na vida deles, em que eles desesperaram até da própria morte. Conheço muitos relatos de pessoas que passaram por situações assim, sofreram muito, diz: olha, é algo extremamente difícil. Tinha noites que eu pensava que ia dormir e não ia acordar no outro dia. Então nós sabemos de todas as situações que podem acontecer com o crente, com o descrente, com todas as pessoas. Como eu falei, isso faz parte da vida e elas vêm e são inevitáveis. Mas não é isso que eu quero destacar. O que eu quero destacar e eu quero aprender, e eu quero que nós aprendamos, é como os servos de Deus reagem diante de uma situação como essa, de situações como essa. Eu queria aprender com Davi, eu queria aprender com Jó, qual foi a atitude deles. E aí nós podemos voltar de novo para 1 Samuel capítulo 30, que Davi vai nos ensinar qual foi a sua reação, o que ele fez diante de uma dificuldade, diante de um tipo de Covid que surgiu à sua vida. Eu peço licença que hoje nós não temos o diácono, mas eu me preparei para tomar essa água. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, na parte B. Eu vou ler o 6 completo, mas eu quero fazer um destaque na parte B. Diz assim o texto: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por sua própria causa, por causa de seus filhos e de suas filhas. Aí que eu quero o destaque. Qual foi a reação desse servo de Deus diante de uma situação? Primeiro ele sentiu o impacto, ele chorou até não mais ter fim.
Mas a nossa vida não é estar só chorando diante de uma dificuldade, reclamando. Nós temos que, de alguma forma, reagir. A reação de Davi, ela me ensina muito, porque diz o texto aqui: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Como diante de uma situação difícil nós podemos nos reanimar no Senhor nosso Deus? Como que no momento, como eu falei, de um falecimento de um filho, de uma forma trágica, como que numa doença terminal, como que no desemprego, numa falência, numa dificuldades diversas, nós podemos nos reanimar no Senhor. O texto diz: reanimou-se no Senhor seu Deus. O que eu queria destacar é que quando nós, diante de uma situação difícil, nós sabermos exatamente quem nós somos e de quem nós somos, é possível nos reanimar. E eu sei que Davi não pensou nesse texto, mas talvez ele tenha pensado em acontecimentos na vida dele, entre ele e Deus, que foram profundamente relevantes para ele se reanimar. E eu quero trazer um texto que está em Isaías capítulo 43, que nos faz lembrar quem somos e o que Deus fez por nós. Isaías 43. Abram, por favor, eu acho que é um texto precioso para a nossa vida. Eu li esse texto, uma irmã estava com Covid-19, desesperada. Irmão, eu estou sentindo muita dificuldade, eu estou em desespero, ora por mim. Aí na hora que ela estava falando isso, ela mandou no WhatsApp, eu lembrei desse texto. E eu, em áudio, mandei para ela esse texto. Creio que tenha servido para ela, que serve para todos nós, porque é a palavra de Deus. Abra aí, Isaías 43, versículos, eu vou ler até de 1 ao 5. Isaías 43, do 1 ao 5. Diz assim o texto: quando você passar por uma dificuldade, preste atenção nesse texto. Ele diz assim, não temas. Você está passando por dificuldade? O Senhor diz, não temas. Foi isso que reanimou Davi. Não temas, porque eu te remi, eu te comprei. Tu és importante para mim. Diante de todas as pessoas desse planeta, eu te comprei. Não temas. E o texto vai mais. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe naqueles momentos que a gente acha que Deus não nos ouve? Ele conhece pessoalmente cada um dos seus filhos. E ele diz que Ele conhece pelo nosso próprio nome. Ele conhece as estrelas do céu pelo próprio nome. Imagine os seus filhos, que Ele comprou pelo sangue de Jesus. Ele sabe o teu nome. Ele sabe a tua história. Ele sabe a dificuldade que você está enfrentando. Ele é o teu Deus. E o texto diz mais. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Já pensou? Dá para se reanimar? Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pela água, nós vamos passar por todo tipo de dificuldade. Mas quando estivermos passando, alguns talvez estejam passando por muita dificuldade. Talvez doente, talvez desempregado, talvez sem alimento no lar, talvez com alguma dificuldade que transpassa os dias, a noite, você não consegue dormir por conta disso. Diz, quando passares, eu vou estar contigo. Quando passares pelo fogo, lembra lá dos 3 amigos de Daniel que estavam no fogo? Jesus estava junto com eles. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, não pense que você está lá na profundeza,
porque Deus está contigo segurando na tua mão. Diz que você não vai se submergir, a água não vai passar, você não vai se afogar, porque Deus não vai deixar você se afogar, você vai estar de fora dessa água, porque Deus está contigo. Nós somos carinhosos, nós somos preciosos aos olhos de Deus e nas mãos de Deus. O texto diz mais, isso reanima qualquer um. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Deus deu o Egito, a Etiópia, Sebá, por amor de nós. Nós somos dele. Olha o que ele diz mais. Olha só a palavra que Deus vem colocando. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Nós somos dignos de honra diante de Deus, digno de honra. Eu te amei. Darei homens por ti e aos povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e os ajuntarei desde o Ocidente. Quem é você para Deus? Você é essa preciosidade. Você é tudo isso que Deus fala na sua palavra. Então a reação do servo de Deus diante de uma dificuldade que ele teve, chorou até não mais se conter, esteve ali numa situação difícil porque os homens queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, porque os homens estavam angustiados. Ele, além da angústia de também ter perdido a sua família, estava na angústia de que os homens que eram leais a ele, pessoas que saíam em batalhas com ele, homens que dormiam no relento, homens que estavam defendendo nas batalhas, eles queriam apedrejá-lo. E Davi, de repente, como servo de Deus, ele se lembrou: quem eu sou? Eu sou Davi, servo do Senhor. Quem é o meu Deus? É o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que cuida de mim, que me ama. E aí um texto como esse pode ter vindo na mente de Davi. E aí Davi se reanimou no Senhor. Eu aprendo com Davi aqui que diante de uma reação, de um tipo de Covid que vem na nossa vida, nós temos que nos reanimar. Reanimar porque faltou ânimo. De fato, falta ânimo. De fato, nós estamos em dor, em luta, em desespero. Mas no meio de tudo isso, nós não podemos esquecer de Deus, porque Ele nos reanima. E quando nós sabemos que nós temos um Pai que nos ouve, nós podemos nos reanimar no Senhor. Essa foi a ação de Davi. Vamos ver do segundo personagem de Jó. O que foi que Jó fez? Volte de novo para Jó. Jó capítulo 1. Vou marcar aqui para não me perder. Versículos agora 20, 21 e 22. E depois nós vamos ler o 2, 8, 9 e 10. Vamos lá. Jó capítulo 1. Versículos 20, 21 e 22. Vamos ver a reação do nosso segundo personagem. Então Jó, depois de toda aquela narrativa de que os filhos dele tinham morrido e tudo mais. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e... O que foi que Jó fez? Lançou-se em terra e adorou. Lançou-se em terra e adorou o Senhor. Diante de tudo que aconteceu, de todo aquele relatório, ele rasgou o manto como sinal de angústia, de estar de luto, de estar sofrendo, mas ele adorou o Senhor. E mais, e disse: consciência de todo crente, nós não viemos para cá para fincar raízes, nós somos peregrinos, a nossa pátria não é esta aqui. Quando o servo de Deus, quando perde as coisas desta vida, nós temos que ter uma consciência de que nós não somos deste lugar. E aí Jó, conscientemente,
veio logo na mente dele. E aí ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Sou peregrino. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não colocou diante de Deus qualquer tipo de falta. Aí vamos lá no 2, 8, 9 e 10. Seria o segundo momento que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, além dos filhos e das coisas que tinha. Agora, a sua saúde física. E aí diz assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, a tua fidelidade, a tua confiança em Deus, a tua comunhão com Deus? Tu ainda oras a Deus, tu ainda canta músicas de adoração a Deus, tu ainda tem comunhão com Deus, tu ainda conservas a tua integridade? E o que Jó disse? E ela ainda completou: amaldiçoa a Deus e morre. Aí Jó, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, qualquer ímpia. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Olha a atitude do servo do Senhor. Isso me ensina muito. Às vezes nós achamos que nós não somos capazes de ter uma ação como essa, mas a palavra de Deus, ela foi escrita para nos ensinar, e esse ensinamento ele tem sentido para nós, porque diante das situações nós sabemos que as pessoas que não têm Deus, elas entram em desespero, elas não sabem o que fazer, ou elas procuram macumbeiro, ou elas procuram alguma forma de tentar aplacar aquela dor, sanar aquela dor que está sentindo. Mas os servos de Deus, eles buscaram a Deus. Jó adorou a Deus. Já pensou? Tudo caiu na vida dele, tudo se destruiu, tudo se desfez, tudo que ele construiu por anos. Se ele tinha 10 filhos adultos, foram por anos. A família, que para ele era tão importante, que ele fazia todos os dias, acordava cedo, ele fazia holocausto, dizendo: se os meus filhos tiverem pecado, eu vou pedir de Deus. Então o cuidado que nós vimos que ele tinha com a família dele. E de repente, todos aqueles que ele mais amava faleceram. E no final ele adorou a Deus. Davi, da mesma forma, se reanimou no Senhor, porque ele entendeu quem ele era. Isso mexe conosco, isso nos constrange, mas isso nos ensina muito. Diante dos Covid da nossa vida, a palavra de Deus nos ensina tanto, nos faz uma aplicação de que o nosso procedimento, a nossa atitude, a nossa ação deve ser as ações compatíveis com a verdade que Deus está nos ensinando. E existem ações incompatíveis. Por exemplo, essa semana eu vi no Facebook, há 2 semanas, eu perdi minha tia para o coronavírus. Ela faleceu, é uma das irmãs do meu pai. Meu pai tinha 2 irmãs, agora só tem uma viva. E ela era muito próxima a ele. E ela não conseguiu resistir e faleceu. Só que a minha tia, ela é serva do Senhor, evangélica, nasceu de novo, foi comprada pelo sangue do Senhor. E a minha prima, que não conhece a Deus, de repente ela colocou no Facebook: eu entendo a dor, eu entendo que é uma forma de se expressar, mostrando que está sentindo a dor, mas ela colocou um texto bíblico evocando uma promessa que Deus não tinha feito para ela. Ela colocou aquele texto de Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz: invoca-me e eu te responderei. E ela colocou lá na sua postagem, né,
reivindicando Deus, que ela tinha invocado Deus, possivelmente, pelo que dá para entender. Ela estava cobrando de Deus, que ela invocou, e Deus não respondeu porque a mãe dela faleceu. E mal sabe ela, e muitos que não conhecem a Deus, primeiro que aquela promessa não foi para ela, ela está fora de contexto. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a Bíblia, ela ensina, por isso que ela é muito instrutiva para nós. A Bíblia nos ensina que preciosos para Deus são a morte dos seus santos, dos seus servos. É precioso para Deus quando alguém vai até Ele, porque nós nascemos para Ele, nós vivemos para Ele. E o momento da morte é um momento de fato de tristeza para os que ficam, mas para os que são salvos é o ápice da vida. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 16 que o próprio Jesus está ensinando sobre esse tema, em que os anjos do céu, os anjos de Deus, vêm buscar os seus filhos quando eles morrem. E os anjos de Deus vêm e levam eles para a presença do Senhor. E lá eles estão na presença do Senhor, num lugar muito, muito, infinitamente melhor do que esta terra, onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais tristeza, porque o Senhor, Ele nos completa em tudo. E ela está lá nesse lugar, num lugar maravilhoso, num lugar precioso, só que ela não tem conhecimento disso. E a Bíblia diz que os servos de Deus, ele lá no Salmo 103, versículo 1 diz: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Essa deve ser a nossa expressão, tanto falada quanto do nosso coração e da nossa mente. Bendize ao Senhor, bendiga tudo que há em mim. Diante de todas as dificuldades, Jó bendisse ao Senhor. Diante de todas as dificuldades, nós temos que bendizer ao Senhor, que o nosso coração diga: bendito seja o nome do Senhor, porque Deus continua sendo Deus, né? Tem uma música que diz que se as coisas vão bem, Deus continua sendo Deus, mas se vão mal, Deus continua sendo Deus. E é isso que nós temos que entender, que Deus ele sempre está conosco. Todos nós, Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados por Ele. Então não há um dia a mais, nem um dia a menos, todos são escritos. E quando o servo de Deus tem essa consciência, entende que não é possível mais permanecer com alguém aqui, porque a hora, o dia, o momento, o segundo, o milésimo, o centésimo já está determinado. Vamos para o terceiro ponto? Em terceiro lugar, eu não falei nem os pontos da minha mensagem, né? Em terceiro lugar, vou voltar aqui para o ponto 1. O ponto 1 falava sobre o que são os covides da vida de Jó e Davi. O ponto 2, já estou terminando. O ponto 2 falava sobre o que fazer quando chegam os covides da vida. E o ponto 3, que é esse que nós vamos iniciar agora, ele fala assim: Deus responde quando o buscamos em meio aos covides da vida. Aí volta novamente a sua Bíblia, lá para 1 Samuel capítulo 30. Vamos ler o versículo 8. Lá. O que Davi fez? Eu vou ler o 7 e o 8, que é para ficar mais entendível. 1 Samuel 30, 7 e 8. Diz assim o texto: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então, olha só, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. O servo de Deus, ele tem que se voltar para Deus em oração. As coisas estão ruins, as coisas estão tenebrosas. Davi buscou a Deus em oração. Aqui foi uma situação que o sacerdote, naquele tempo tinha que ter o sacerdote, tinha que ter intervenção para falar com Deus.
mas hoje nós temos livre acesso a Deus. O Senhor Jesus, Ele arrombou a porta que nos separava de Deus. Nós podemos chegar ao trono de Deus a hora que nós quisermos. E aí a palavra de Deus nos ensina que quando passamos por dificuldade, nós temos que buscar a Deus, que nós temos que orar a Deus, que nós temos que interceder, porque Ele é nosso Pai. A Bíblia diz Paizinho. Nós temos um Pai, vamos reclamar para o nosso Pai. Papai, a coisa está difícil, papai está doendo, papai, o senhor sabe que eu não aguento, é muito grave, é muito forte. O pastor Hernan Dias, ele conta uma história do pastor Tim Simbala. O pastor Tim Simbala é um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, lá especificamente no Bronx, e de repente estava tudo normal na vida dele, mas chegando de um culto, ele, a esposa e a filha olha para ele e diz: papai, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir o seu Deus, eu não quero mais caminhar com os irmãos, eu quero aproveitar a minha juventude, eu quero ir para o mundo, eu quero sentir novos horizontes. E o pastor Tim Simbala, ele tentou persuadi-la, conversou, mostrou vários fatores que poderiam acontecer, ele implorou, ele chorou, mas a moça não voltou atrás. E aí Tim Simbala pensou em deixar o ministério, pensou em de repente sair. Acho que aquilo não é para mim, eu não tenho condições de olhar para o meu público, para o meu povo, para aqueles que eu estou conduzindo, sendo que a minha filha está longe dos caminhos de Deus. E ele pensando sobre isso, de repente um amigo ligou para ele, disse: Tim Simbala, não liga para essa moça não, deixa ela viver a vida dela, tu tem teu ministério, tu tem teu chamado, continua. E ele: como é que eu posso continuar tendo parte da minha vida, parte da minha família, separada dos caminhos do Senhor? E aí a vida foi acontecendo, ele continuou sendo pastor da igreja, e de repente ele foi para uma vigília na igreja dele. E lá pela madrugada, nessa vigília, uma mulher olhou para ele e disse: pastor Tim Simbala, nós nunca oramos pela sua filha, nós nunca oramos pelo Senhor. E de repente aquela igreja toda se moveu para orar, pedindo pela vida da filha de Tim Simbala. E o pastor Hernan diz que ali se tornou um verdadeiro parto, de gemidos, de sussurros, de gritos, de dores. E a igreja orou muito pela filha do pastor Tim Simbala. Terminando a vigília, Tim Simbala chega em casa, a esposa não tinha participado, estava em casa. E aí ele chegou com ela e disse: meu amor, hoje eu tenho certeza que Deus libertou a nossa filha. E aí foi para casa, estava em casa, foi dormir, descansar. 2 dias depois, bem cedo da manhã, a campainha da casa de Tim Simbala começa a soar de uma forma muito intensa. E a esposa dele, que já estava acordada, foi lá e abriu. De repente ela se deparou com a filha. E a filha diz: o papai está aí? Ele disse: está lá no quarto. E ela subiu correndo, desesperada, foi até o quarto e disse: papai, eu queria saber o que aconteceu há 2 dias de madrugada, que parece assim que escamas caíram dos meus olhos, eu senti uma sensação de pecado, sensação de erro, sensação de que eu não estava fazendo uma coisa boa, e Deus falou comigo, e eu consegui entender a bobagem que eu estava fazendo. E eu quero dizer para o Senhor, papai, que o seu Deus é o meu Deus, que eu estou voltando para a igreja, que eu quero caminhar com os irmãos, que eu quero servir, que eu quero ser útil. Pai, aí deu um abraço no pai, e Tim Simbala, muito feliz, abraçou aquela filha e agradeceu a Deus. As orações, meus irmãos, são profundamente necessárias para a vida, para o alimento, para o vigor, para a vida de um crente. Quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. É necessário que a gente diga para Ele aonde é que está doendo. Deus me ajuda, Deus cuida de mim, Deus, eu coloco essa causa diante do Senhor, eu coloco essa doença, eu coloco esse desemprego, eu coloco essa briga conjugal, essa briga com a minha família, essa separação, eu coloco todas as dificuldades que eu tenho diante de Ti. Vamos ver o outro personagem? Nós temos agora a história de Jó.
que nos instrui muito essa resposta de Deus diante de Jó, que durante aquele período dolorido, Jó começou a pensar um pouco diferente. Abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 40. Jó 40. Vamos lá. Jó capítulo 40, nós vamos ler do 6 ao 9. Jó capítulo 40, de 6 a 9. No Jó capítulo 23, não precisa ir lá não. Jó no capítulo 23 tem um título aqui: Jó deseja apresentar-se perante Deus. Na verdade, ele queria apresentar a causa dele diante de Deus e se justificar diante dele, mostrando que ele tinha justiça diante de Deus. E aí o Jó 40 vem nos mostrar algumas coisas que Jó acabou fazendo. Eu vou ler aqui o 41 e 2, diz assim: 41. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus, que responda. Aí depois o texto que eu pedi, do 6 ao 9. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, te prepara que eu vou te dar-lhe uma lapada. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz? Toda a palavra de Deus ela é instrutiva. E toda exortação que vem de Deus é para aperfeiçoamento. Nós estamos aqui dentro de um quadro em que Deus começa a questionar Jó, dizendo que Jó começa a querer expor diante de Deus a sua causa, mostrando-se justo, mostrando que ele era um homem que necessitava mostrar que ele era perfeito. Vamos para um parêntese aqui. Gênesis, no início, no pecado original, capítulo 3, ele vem falando do pecado do homem. E todos os homens, a partir de Adão, depois do seu pecado que nasceram, vieram hereditariamente como pecadores. Nós fazemos parte de um grupo que compõe as pessoas que são pecadoras e corruptas, que não tem como se justificar diante de Deus. Hereditariamente, todos os homens são assim. Por mais que Jó fosse um homem reto, se desviasse do mal, íntegro, ele era carne e osso como qualquer um de nós. Ele tinha seus momentos difíceis também. Em toda a história, ele vai discutindo com os amigos dele. Em alguns momentos, ele fala palavras que não tem muito sentido e mostra a fragilidade dos homens. Então, de maneira nenhuma, por mais que ele receba elogio de Deus, mesmo assim ele é como um de nós, pecadores. E aí o Senhor Deus deu duas respostas para Jó. Quando Jó começou a pleitear a sua causa, a primeira resposta que Deus lhe deu foi o silêncio. O silêncio de Deus durante todo o período da história, desse período que Jó passou por essa dificuldade, ele foi tremendo. Eu não sei quanto tempo durou esse período, mas eu sei que o fato aconteceu no capítulo 1.
E Deus começa a falar com Jó a partir do 36, 37. Então são mais ou menos 35, 36 versículos, capítulos, que Deus não fala com Jó. Não sei, não saberia medir o tempo, acho que ninguém sabe. Então Deus deu o silêncio para ele. Acontece conosco. Muitas vezes nós temos algumas causas que passam 5, 10, 15, 20 anos e Deus não responde. E a gente começa a pensar, Deus não é justo, Deus não existe, Deus não ouve a minha causa, Deus não quer saber de mim. Era mais ou menos essa ideia que Jó estava tentando passar para Deus, começar a se justificar, condenando Deus, tentando dizer que ele era muito bom. E a segunda resposta que Deus deu para ele foi: eu vou te exortar. Te levanta e cinge o teu lombo, porque eu vou te dar uma lapada. E ele fala: como? Tu? E aí ele vai falando: onde é que tu estava, Jó, quando eu fiz o céu e a terra? Quem era o conselheiro de Deus quando ele estava fazendo isso? Onde tu estavas quando eu fiz o crocodilo? Quando eu fiz os animais? Quando eu fui fazendo toda a terra? Onde é que estava tu, Jó? Quem és tu, Jó? Quem és tu para querer reivindicar alguma coisa de mim? Tu acha que tu é muito bom? Tu não é bom. Tu é como os outros, nascido em pecado. Não queira se justificar diante de mim. E Jó deu uma resposta para Deus. Está lá no próprio 40, versículo 3, 4 e 5. Olha o que Jó respondeu depois de Deus exortá-lo. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno que te responderia eu. Eu sou indigno, o que eu te responderia a Deus? Começou a consciência a voltar em Jó. Ponho a minha mão na boca. Eu sou indigno, eu não tenho como te responder e eu vou pôr a minha mão na minha boca para não pecar contra ti. 5. Uma vez falei e não replicarei. Falei besteira, mas eu não vou falar de novo. Aliás, 2 vezes, não foi só uma vez que eu falei não, Deus. Foi mais de uma vez, aqui diz 2, nós, uma centena de vezes. E Jó diz: porém, não prosseguirei. Não vou prosseguir, Senhor. Eu vou esperar a tua resposta. Porque a tua resposta é mais sábia do que qualquer sábio. E por fim, eu gostaria de concluir essa mensagem. Que você volte novamente para 1 Samuel capítulo 30. E eu vou ler os versículos finais dessa narrativa. 1 Samuel capítulo 30, eu vou ler do 17 ao 21. Vamos lá o texto. Depois da oração de Davi, depois da promessa de Deus, aí Davi ele age, ele começa a se movimentar a partir da promessa de Deus. Então o 17 diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quando haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. E o 21.
Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Bessó. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deles, os saudou cordialmente. Deus fez uma maravilha na vida de Davi. Nem sempre isso vai acontecer conosco, mas essa é a história do Davi. Deus restituiu tudo para ele de volta. Deus restituiu a família dele, restituiu os familiares das pessoas que faziam parte da família dos soldados dele. Deus devolveu toda a riqueza, todas as coisas que eles tinham valiosas, e Deus deu o despojo que os amalequitas deram contra o sul, contra Ziclag, e davam contra várias cidades, e eles tinham despojo, tinham riquezas ali, e tudo aquilo Davi pegou de volta, e foi restituído duplamente aquilo que ele tinha perdido. Mas o que me chama a atenção é algo que nos ensina muito. O 21 diz que alguns homens que nessa batalha eles acabaram ficando no ribeiro de Bessó, estavam muito cansados, 200 homens de guerra, mas estavam muito cansados. E quando Davi lutou junto com os outros 400 homens, ganharam a batalha, pegaram os despojos, e Davi foi chegando perto daqueles 200 homens, a Bíblia diz que Davi os saudou cordialmente. Eu fico pensando como é que estava o coração desses homens, tristes, abatidos, decepcionados com eles mesmos, não tiveram forças para salvar a sua própria família, estavam desencantados com a vida, alguns talvez com um sentido muito ruim em pensamento. E a Bíblia aqui nos ensina que Davi os saudou cordialmente. Eu entendo isso como Davi cuidou deles. Davi trouxe para perto aqueles 200 homens para perto de si. Ele diz: não fique triste, eu sei que você estava cansado, eu sei que você é um guerreiro, eu sei que você é uma pessoa de muitas lutas, você travou muitas lutas comigo, e nesse momento eu não vou te desamparar, eu vou cuidar de ti. Então eu aprendo aqui em que às vezes nós passamos pelos Covid da vida, que é para a gente pegar a experiência, aprender com a dificuldade, e quando nós aprendemos segundo a vontade de Deus, segundo o procedimento que Deus nos ensina, nós temos a capacidade plena de cuidar de outras pessoas. E é isso que eu consigo aprender diante de tudo isso. Não estou preocupado com a restituição, porque eu não gosto desses negócios, mas a Bíblia ensina, foi restituído. Mas o que eu estou preocupado é com as pessoas. E o Davi nos ensina que ele olhou para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar dadivoso, com um olhar de carinho, de respeito, de cuidado. É assim que nós temos que fazer quando nós saímos das Covid da vida que nós passarmos. Cuidar ainda mais de outras pessoas, cuidar ainda mais uns dos outros. E eu aprendo a mesma coisa com Jó. Vamos lá em Jó 42. São situações diferentes com resultados semelhantes. Jó 42, versículos a partir do 10 até o 17, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Cuidado com as pessoas. Os amigos de Jó machucaram Jó de fato, mas Deus está ensinando para Jó que apesar daqueles amigos terem se tornado inimigos ou amigo da onça, eles deveriam ser cuidados, eles deveriam ser guardados, ser considerados. Não despreze eles não, Jó. Eles, apesar de tudo, eles são pessoas que necessitam de cuidado, necessitam de carinho, necessitam do teu perdão, necessitam da tua consideração, necessitam de ti como servo de Deus, que saiu de uma dificuldade tremenda. E aí vamos ver o texto? Aí depois disso, diz aí: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra,
Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, a da outra Késia, e a da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto em dias. Essa é a história de Jó. Esse foi o procedimento de Jó. Deus devolveu para ele em dobro tudo o que ele tinha, principalmente os seus filhos. Ele não perdeu aqueles 10 filhos, eram filhos, continuam filhos do Senhor, e Deus deu mais 10 filhos para ele. Jó teve 20 filhos, e Deus o abençoou ao ponto dele ver, criar novamente esses 10 filhos, ensiná-los na palavra de Deus, e teve o prazer de ver até a 4ª geração desses novos filhos. Deus deu muitos dias de vida para Jó, mas Deus ensinou, assim como ensinou Davi: cuida das pessoas, cuida dos que estão com dificuldade, que estão passando por dores, por lutas, por situações adversas. Igreja de Deus, as Covids são inevitáveis. A ação de Deus, a ação do servo de Deus é adorá-lo. A ação do servo de Deus é orar, buscar: papai, cuida de mim porque está doendo. E a ação do servo de Deus, quando tudo acabar, cuidar dos outros para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque Tu és Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado por Tua palavra. A Tua palavra nos ensina que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é tão cortante ao ponto de separar junta e medula. Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus, e o Senhor está no trono e continua no trono e sempre estará no trono. Pai, eu te peço que possamos aprender, Pai, com as diversas situações da vida, que a vida venha nos ensinar a Te buscar, a Te temer, a Te amar de todo o coração, Deus, a olhar para as pessoas que estão em nossa volta, ver se elas precisam de cuidado, ver se elas precisam de um consolo, se precisam de um abraço, se precisam de um alimento. Pai, que a gente tenha esse olhar para as pessoas que compõem a nossa terra, Pai. Eu te peço que o Senhor seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o culto agora. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e a sua semana. Muito obrigado. Valeu. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra,
vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar.